E aí, queridos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos continuar aqui o assunto da unidade 3. Nós vamos falar sobre tsunamis, beleza? Então nós vamos encerrar a unidade 3 aqui hoje. E na quarta-feira, nossa última aula, eu vou fazer um aulão, resumão geral aí dos principais assuntos, dos mais importantes da unidade 4, beleza? Aí eu volto com aquela aula de slides que vocês gostam mais, para a gente poder encerrar o ano em grande estilo, tá? Bom, então hoje eu vou continuar aqui com o livro digital. Coloquem lá na página 324 para vocês poderem acompanhar essa aula. Entretanto, tem uma coisa muito importante para a gente lembrar antes da gente seguir aqui. Galera, nós precisamos lembrar que quando ocorre um sismo, esse sismo ele vai gerar aquelas ondas, aquelas vibrações e tal, e o ponto da onde gerou esse sismo é chamado de hipocentro, que é o ponto aonde foi gerado esse tipo de abalo, né? E aí, aonde essa vibração se manifesta gerando um terremoto, gerando um tsunami, é chamado de epicentro. Beleza. O tsunami, ele pode ocorrer em função de um terremoto? Pode. Um tsunami pode ocorrer em função de uma erupção vulcânica? Pode, tá bom? E esse tsunami, ele pode ocorrer também simplesmente pela movimentação das placas tectônicas lá no assoalho, lá no fundo do oceano, beleza? Então, vamos entender aqui. Então, olha só, tsunamis. Os tsunamis podem ser causados por diferentes processos, incluindo terremotos, deslizamentos de sedimentos em taludes submarinos, ou seja, aquelas encostas, né, como se fossem morros submarinos, erupções vulcânicas, furacões e impactos de meteoritos e asteroides. Essa variedade de processos faz com que eles possam ocorrer em praticamente qualquer região costeira do mundo, até mesmo às margens de mares interiores e de grandes lagos. A causa mais frequente de tsunamis são os terremotos em fundo oceânico. Então vamos lá, a causa mais frequente é causada justamente no fundo oceânico, tá? Ainda que nem todos desse tipo causem esse fenômeno. Conheça os principais fatores que contribuem para a formação dos grandes tsunamis, tá? Então vamos lá. Terremotos de grande magnitude de fundo oceânico, com o hipocentro, o foco, o raso, que transmitem parte significativa de sua energia para a água do mar. Quanto mais raso for o terremoto, mais energia será transmitida para a água e, consequentemente, maior será o tsunami. O tsunami que é essa grande coluna d'água que é empurrada, né? Então, o hipocentro aconteceu lá na placa tectônica, lá no interior, e aí gera então esse tipo de liberação de energia, gerando esse sismo, essa grande vibração, e isso abala de tal forma a coluna de água que vai fazer com que essa coluna ela se levante, formando uma grande onda, beleza? A energia dos terremotos profundos é dissipada em ondas sísmicas no interior da Terra, então ela vai para um caminho oposto. A existência de uma espessa lâmina de água sobre o epicentro do terremoto, quanto maior for o volume de água deslocada, maior será o tsunami. E aqui, né, uma imagem bem triste do aeroporto de Sendai, no Japão, destruído pelo tsunami de 2011, que foi um tsunami bastante marcante, né, lá para aquela região. E aqui, ó, o tempo estimado de deslocamento do tsunami gerado pelo terremoto de Sendai em 2011. Então, olha só, ele foi gerado aqui em cerca de 3 horas, ele já estava nessa região, 6 tal, e em torno de 21 horas, ele parte aqui dessa região do Japão e ele se desloca até essa região aqui da América do Sul. Então percebam que, dependendo da localização ali da placa tectônica, né, do assoalho oceânico, aonde ocorreu esse sismo, né, lá no hipocentro, se for mais próximo ali da superfície terrestre, né, da crosta oceânica, vai liberar muita energia. E aí isso pode fazer com que esses tsunamis eles tenham uma capacidade muito grande, muito forte, podendo se deslocar em um espaço de tempo muito curto, né? 21 horas é menos do que um dia. Atravessou todo o Pacífico, chegando até a América do Sul. Para vocês perceberem como a força é grande. Bom, terremotos com rupturas e deslocamento de blocos rochosos em falhas. Os terremotos submarinos desse tipo são os mais eficientes na produção de tsunamis, pois tendem a causar o soerguimento, ou seja,
o levantamento, né, do fundo oceânico e subsidência, o afundamento das regiões litorâneas. Tá? A proximidade do foco do terremoto em relação à costa não influencia na magnitude absoluta do tsunami, mas os tsunamis são maiores e mais destrutivos nas regiões costeiras próximas do seu foco. Tá? Ondas de tsunami. O deslocamento de uma onda de tsunami é muito rápido em águas profundas, cerca de 800 metros por segundo, mas perde velocidade quando as ondas chegam a águas mais rasas, né? Por quê? Porque aí a superfície de água, né, a coluna de água, ela vai ser menor, então ela vai perdendo força, porque vai entrando cada vez mais em contato com o solo ali da praia, beleza? Mas elas têm aí cerca de 15 metros por segundo. Ainda está se deslocando numa velocidade boa, né? Além de terem efeito retardado, as ondas de tsunami são compactadas quando atingem o litoral, ou seja, há um aumento de sua amplitude, a altura, e o encurtamento de seu comprimento de onda. A altura pode chegar a vários metros em relação ao nível médio do mar. Ao avançar sobre o terreno costeiro, as ondas de tsunami perdem velocidade pelo atrito com os objetos, construções, árvores e pelas irregularidades da topografia, ou seja, pelas irregularidades do solo mesmo, tá bom? A chegada do tsunami é precedida por um grande recuo da linha de ondas, abaixo da linha da maré baixa. Então, olha só, pessoal, muitas pessoas que conseguiram fazer registros de tsunami, né, filmarem e tal, fazerem fotos e etc., elas perceberam justamente esse recuo. Então, você tem ali uma onda, né, de linha das marés, onde as marés elas estão invadindo a praia, recuando. Só que quando o mar começa a recuar muito, significa justamente que aquele abalo que ocorreu em localidades bastante distantes ali da costa, né, vai fazer com que essa água recue bastante. Por quê? Porque você teve uma força liberando bastante energia ali num determinado ponto do oceano, levantando uma grande coluna de água aqui, fazendo com que essa água recue, né? E aí ela volta. Só que quando ela vai baixar, ela vai empurrar toda essa coluna de água de volta. E é por isso que um tsunami ele é tão forte, ele é tão avassalador, beleza? Registros históricos dos tsunamis. Assim como muitos fenômenos naturais, os terremotos e os tsunamis apresentam uma relação inversa entre magnitude e frequência. As regiões sismicamente ativas podem sofrer dezenas ou centenas de pequenos abalos por ano, mas os terremotos de grande magnitude são bastante raros. Portanto, os processos naturais que produzem e controlam os tsunamis não podem ser plenamente compreendidos apenas com base no registro histórico dos tsunamis vivenciados e relatados pelo ser humano. Esse registro abrange apenas episódios ocorridos em poucos séculos e varia muito de uma região para outra, né? Porque as atividades tectônicas elas variam, né? Existem regiões onde as placas estão se afastando, regiões onde as placas estão convergindo, né? Regiões onde tem a subducção, ou seja, uma placa descendo em relação à outra, né? Tem vários tipos, além daquelas placas que estão deslizando ali, tá? Beleza. Vamos lá. Esse registro abrange apenas episódios ocorridos em poucos séculos e varia muito de uma região para outra, dependendo da densidade demográfica e da capacidade de registros de grupos humanos ao longo da história. Os tsunamis antigos, que afetaram o hemisfério sul, não têm registro histórico, mas os que ocorreram na região do Mediterrâneo e no Japão foram bem documentados. Curiosamente, são regiões que têm várias placas tectônicas ali se encontrando, né? É fundamental em termos de uma perspectiva do tempo geológico em centenas de milhões de anos. Terremotos e tsunamis são de grandes proporções, perdão, como os que afetaram o Japão, são raros no registro histórico, mas comuns no tempo geológico. O estudo dos tsunamis é feito com base em investigações geológicas em regiões costeiras, tais como o deslocamento de grandes blocos de rochas por ondas, por exemplo, com o soterramento de sedimentos pantanosos por camadas de areia e sedimentos grossos. Podemos dizer que os tsunamis foram responsáveis por esculpir o contorno das áreas costeiras. Então, olha só que interessante, né? Todas essas áreas de costas, elas tecnicamente foram esculpidas, né, como esculturas por meio dessas ondas gigantescas aí. Beleza.
Além de seu lado destrutivo, é provável que tenham sido os tsunamis os responsáveis pelo transporte de plantas e animais terrestres para o povoamento das ilhas mais isoladas do Pacífico, como o Havaí e as Ilhas Fiji, que distam milhares de quilômetros dos continentes mais próximos. Há mitos folclóricos que podem ser atribuídos a tsunamis pré-históricos, além de registros de naturalistas da Grécia Antiga e do Império Romano e eventos medievais contemporâneos. Entre os eventos mais conhecidos, podemos destacar o tsunami de 1º de novembro de 1755 em Lisboa, Portugal. Dezenas de milhares de pessoas, ao fugirem de um terremoto que abalou a cidade, correram para o porto em busca de um lugar seguro e foram mortas por um tsunami que atingiu o local cerca de 40 minutos após o terremoto. Que triste, né? Estima-se que esse tsunami tenha chegado até 15 metros acima do nível do mar. O número total de mortos desse evento foi de 60 a 100 mil pessoas. Então tá aí, né, esse registro aqui, essa arte que foi feita desse caos absoluto, tá? Outro episódio impressionante foi a erupção do vulcão Krakatoa, que eu havia comentado na aula com o professor Bruno sobre os desastres naturais, né? Que a explosão ela foi tão absurda que ela destruiu o próprio vulcão Krakatoa, né? E aí com essa destruição toda, com essa vibração toda, com esse abalo todo, gerou aí ondas enormes, né? Então olha só, ocorreu na Indonésia em 28 de agosto de 1883. A erupção do tipo explosiva destruiu a ilha de Krakatoa e, somada ao tsunami que se seguiu, causou cerca de 36 mil mortes e estima-se que a água tenha atingido até 40 metros acima do nível do mar. Entre as possíveis causas de tsunami, os terremotos são as que têm maior controle geográfico. É mais simples identificarmos as áreas costeiras em regiões tectonicamente ativas, como de maior risco, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, né? E ainda que não seja possível prever um terremoto com antecedência, essas áreas de maior risco podem ser delimitadas. Na imagem a seguir são apresentados os mais destrutivos tsunamis dos últimos 50 anos. Então aqui, né, tá mostrando lá o abalo, né, o hipocentro, gerando aí um forte deslocamento de onda que vão aí seguindo em direção à costa. Beleza. Nos últimos 50 anos, a gente teve aqui, né, as magnitudes e tal dos terremotos, teve aquele mais tenso que foi no Chile, 9,5 na escala Richter, mas eu havia citado esse daqui na aula com o professor Bruno, ó, magnitude do terremoto 9, que causou aquele tsunami no ano de 2004, lá na ilha de Sumatra, na Indonésia. Lembra que eu falei com vocês? Eu citei lá na aula com o professor. E esse foi bastante grave, né? Altura máxima da onda, 50,9 metros. Portanto, gente, esse daí foi um tsunami que na escala não precedeu um terremoto tão grande assim, né? Numa escala máxima daquilo que a gente já viu. Entretanto, gerou um dos maiores comprimentos de onda, né? Maior altura de onda já registrada ao longo dos últimos anos da história. Foi bem sinistro, tá? E aí, terremotos e tsunamis no Brasil. Eu já havia comentado com vocês que nós somos bastante privilegiados, né? Eu falei isso na aula passada, tal. Pelo fato de estarmos geograficamente localizados no centro da placa sul-americana, a gente tem esse benefício, né, de não termos aí passado por grandes sismos, grandes eventos, grandes desastres naturais, né? Mas vamos entender aqui. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o território brasileiro era imune à ocorrência de terremotos. Hoje já se sabe que essa informação é tanto quanto precipitada, uma vez que estudos e pesquisas referentes a esse tema ainda são modestos no Brasil. Mas recentemente eu vi, inclusive nesse ano, que tem geólogos, pesquisadores, né, que estão estudando aí a ocorrência de sismos aqui no Brasil. E o Brasil ele passa por vários episódios de sismos quase que diariamente, quase que diariamente. Mas aí a gente precisa lembrar que os sismos eles podem ser fortes, causando terremotos, ou eles podem ser fracos, né, que são chamados de abalos sísmicos. Aí eles vão promover ali tremores de terra. Claro que tem vários tremores de terra que são imperceptíveis, como eu já tinha comentado aqui agora há pouco, né? Mas tem alguns que são perceptíveis e em algumas regiões do nosso país são percebidos, né? E há relatos da própria população.
tá? A maioria dos abalos sísmicos é provocada pela pressão aplicada em duas placas contrárias. Assim, as regiões mais vulneráveis à ocorrência de terremotos são aquelas próximas às bordas de placas tectônicas, que nem eu já tinha comentado, né? Sempre na região onde tem encontro de placas, vai ter um clima mais tenso ali, né? Na América do Sul, os países mais atingidos por terremotos são o Chile, Peru e Equador, justamente porque eles estão lá naquela região mais próximas ao limite, né? Pois seus territórios estão localizados em uma zona de convergência entre as placas tectônicas de Nazca e a Sul-Americana, tá? Então, ó, se vocês forem observar aqui, ponto de abalos, ó, a gente tem alguns pontos aonde ocorre, né? Tudo bem que aqui são datas bastante antigas, né? Mas tivemos aqui 2008, tivemos aqui nos anos de 1998, né? Tivemos aqui alguns eventos, tá? É, eu me lembro muito bem, eu não lembro especificamente qual foi o ano, mas que eu morava em São Paulo quando eu era mais novo e a gente percebeu, né? Não só a gente lá dentro de casa, mas muitas pessoas ao redor do Brasil inteiro perceberam que houve um tremor de terra ali relativamente significativo, né? Não chegou a cair nada da estante e tal, mas tremeu, foi perceptível. Eu lembro que eu estava na sala com a minha família e a gente percebeu ali a coisa tremendo ali tudo, ficamos todo mundo em choque. E aí no dia seguinte começaram a sair algumas matérias na TV, no jornal e tal, comentando que realmente tinha ocorrido um abalo sísmico. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 quilômetros de espessura. Os sismos nessa localidade raramente apresentam magnitude e intensidade elevadas. No entanto, existe a ocorrência de terremotos no território brasileiro causados por desgastes na placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Essas falhas, causadoras de abalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre, que é aquilo que eu tinha comentado, né? A gente não consegue perceber. Mas quem que percebe então para estar falando aqui? Os sismógrafos, né? Que são aqueles equipamentos que registram então essas ondas sísmicas, tá? Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, no século XX foram registrados mais de 100 terremotos no país, com magnitudes que atingiram até 6,6 graus na escala Richter. Porém, a maior parte desses abalos não ultrapassou 4 graus da escala, tá? Aí aqui, ó, um município do Rio Grande do Norte, né, que foi atingido por uma série de terremotos na década dos anos 80. E aí, segundo essa imagem, a gente consegue perceber que teve aí um abalo significativo, né? Em Minas Gerais, no município de Itacarambi, um terremoto de 4,9 graus provocou um tremor que durou aproximadamente 20 segundos, tempo suficiente para derrubar 6 casas e abalar a estrutura de outras 60 residências. Nessa ocasião, uma criança de 5 anos morreu soterrada nos escombros de uma dessas casas atingidas. O último grande terremoto registrado no Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 2008. Um tremor de 5,2 graus foi sentido nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, embora não tenha sido registrado a ocorrência de desabamentos ou de vítimas. Eu acho que foi esse daqui então, tá, gente? Foi esse daqui que eu estava em casa e a gente percebeu e foi noticiado aí e tal. Diante desses fatos e de outros ocorridos em anos passados, fica evidente que o território brasileiro não está totalmente livre de abalos sísmicos. Nesse sentido, existe uma possibilidade real da incidência de terremotos de maiores proporções em uma das inúmeras cidades brasileiras. O registro mais elevado no Brasil ocorreu em 1955, no estado do Mato Grosso, que marcou 6,6 na escala Richter. No Brasil, de um modo geral, a crosta tem espessura semelhante à de outros continentes, com uma média de 40 quilômetros. 40 mil metros, medidos a partir do nível do mar. Existem algumas regiões no país em que a crosta é mais fina, cerca de 35 quilômetros, sendo que algumas delas não estão ainda bem delineadas porque há poucas informações sísmicas disponíveis na região. Um exemplo dessa situação é uma faixa de quase 1.000 quilômetros que vai do Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, a Goiás e Tocantins. Já no Nordeste, onde foi realizada a maioria dos experimentos de refração sísmica, a incerteza é menor.
O Nordeste é a região com maior frequência de tremores no país e em alguns pontos a crosta apresenta menos de 30 quilômetros. Tal afinamento parece ter ocorrido entre 136 milhões e 65 milhões de anos atrás, o período em que a América do Sul se separou da África, né? Então a deriva do continente sul-africano. No país temos a rede sismográfica do Brasil, que dispõe de 50 estações sismológicas. Dessa forma, os pesquisadores pretendem monitorar melhor o país e aumentar a resolução do mapeamento da crosta brasileira. Quanto mais terremotos forem observados, mais detalhes da espessura da crosta podem ser identificados. Com mais detalhes, é possível criar modelos que permitam predizer com uma maior precisão as áreas sob riscos de tremores de maior magnitude. Portanto, né, a gente trabalhar ali com uma certa previsão, né? Claro, acompanhando sempre ali o que os equipamentos, o que os sismógrafos estão registrando, né? Mas a gente poder não apenas reconhecer essas áreas de maior ocorrência, delimitar essas áreas, você poder fazer um treinamento, né? Uma espécie de promover ali a compreensão para a população de como é se comportar em relação a um terremoto, se comportar em relação a um tremor de terra, para onde tem que ir, como que foge, né? Qual que é o tempo ali, qual é a melhor maneira de você ficar abrigado dentro da sua casa ou então em algum outro local, né? Como, por exemplo, debaixo do batente da porta. Então, debaixo do batente da porta é uma região geralmente mais segura, tá? Então fica essa dica aí, beleza? E aí, gente, temos bastante texto aqui pela frente ainda, hein? As discussões sobre a imunidade do Brasil em relação à ocorrência de terremotos ganharam destaque nos últimos anos. Pesquisas lideradas pelo professor Alou Saad, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociência, encontraram 48 falhas geológicas em toda a extensão do território brasileiro. É nessas falhas que se desenvolvem os terremotos por meio do movimento das placas tectônicas. Elas se formaram há milhões de anos em um longo processo geológico. As placas atuais são resultado da junção de placas sobrepostas, ou seja, né, placas que convergiram. Beleza. Quer dizer, placas que convergiram não, placas que foram se formando uma em cima da outra, né, em vários estratos ali. Muitas vezes a acomodação não realiza um perfeito encaixe, de modo que se formam trincas, lacunas, rachaduras e falhas. Essas rupturas resultam em terremotos. Não há, portanto, como prever a ocorrência de terremotos, embora existam maneiras de identificar lugares propícios ao desenvolvimento de tal fenômeno. Diante dessa pesquisa, Saad afirmou que a maior concentração de falhas está presente nas regiões do Nordeste e Sudeste do país, aqui onde nós estamos. Apesar das novidades oriundas desse estudo, as informações obtidas são superficiais, uma vez que foram analisadas somente as grandes falhas, existindo ainda inúmeras pequenas fissuras, né, pequenas falhas. Para a consolidação desse trabalho, Saad utilizou vários recursos, entre eles análise de mapas topográficos, geológicos, imagens de satélite, de radar e livros com pesquisas sobre o assunto. O pesquisador em questão relatou que existe a possibilidade de acontecerem terremotos no Brasil, porém com menor frequência e intensidade em relação a outros lugares do globo, tá? Beleza. E aí, pessoal, eu acho que nós encerramos aqui a unidade 3, tá bom? Vou ficando por aqui. Tem esse texto final aqui, né? Se existe a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil, façam a leitura disso daí, que é um texto bem interessante, tá bom? E é isso, gente. Próxima aula, então, vou trabalhar os conceitos, os conteúdos da unidade 4, para a gente poder encerrar o livro 4, tá? E aí, partiu férias, beleza? Então, tenham todos uma ótima semana, se cuidem. E aí, como eu já comentei aqui, para quem não estava no plantão, eu vou mandar para vocês as fotos da correção aí dos exercícios, que não vai dar tempo de eu dedicar uma aula exclusiva para corrigir, tá bom? Então é isso aí, se cuida todo mundo, ótima semana, até mais.